iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje trazendo um tema inédito que nunca foi abordado em todos os anos de programa Presença e Harmonia e que nos dá muita alegria de poder trazê-lo até vocês, amigos do programa da Ordem Rosa Cruz, que é a relação das artes marciais com o esoterismo. E para isso nós convidamos uma figura muito ilustre que nos honra com a sua visita, que é o nosso Frater Laerte A. Ferraz, que é advogado, jornalista e publicitário de sucesso, é também mestre de Karatê sexto Dan, foi presidente da Federação Paulista de Karatê, campeão brasileiro de Karatê, foi campeão brasileiro de Karatê, participando também de eventos nacionais e internacionais ligados a essa arte marcial. Então o nosso querido Laerte, que também é um profundo conhecedor de outras artes marciais, vai nos esclarecer sobre esses paralelos interessantes entre as artes marciais, mais especificamente talvez o Karatê, e o caminho do místico, o caminho esotérico. Tudo bem, Laerte, com você? Bem. Obrigado pela tua participação, viu? Eu é que agradeço a oportunidade. Perfeito. Para a gente abrir esse papo, Laerte, eu gostaria de perguntar, já para abrir o papo, o que são artes marciais? E de onde vem esse nome marcial? Bom, começando pelo princípio, marcial vem de Marte. Assim como nós falamos, se existissem pessoas em Marte, nós chamaríamos de marcianos. A arte marcial é aquela que deriva de Marte. Marte, o deus da guerra, deus romano da guerra, e designou todos os tipos e formas de luta desde então. Como a gente sabe, o deus Marte está associado ao metal ferro. Essa é a origem do termo. E as artes marciais, elas, geralmente quando se fala em artes marciais, nós associamos já imediatamente ao Oriente, mas parece que é uma modalidade de prática, de exercício humano que está em todas as culturas. Sim, claro. As artes marciais, pela própria natureza do ser humano, a própria fixação do homem sobre a Terra, se deve através de lutas constantes, lutas frequentes. E essas lutas vieram sendo desenvolvidas ao longo de milênios e algumas delas sistematizadas através de técnicas específicas, técnicas de combate específicas. Então, essas artes marciais, de uma forma geral, nós falamos hoje mais do que no passado, mas nós não podemos esquecer que existem artes marciais do mundo ocidental, como, por exemplo, a luta greco-romana, a luta livre olímpica, que também é uma luta ocidental, o savate na França, por exemplo, uma luta, um combate, uma forma de combate, uma técnica de autodefesa feita exclusivamente com pés, e a capoeira, a nossa capoeira aqui. Mas também há outras formas de artes marciais, a esgrima, e a esgrima se manifesta em vários lugares do mundo com técnicas específicas e diferentes. Quando a gente vai para o Oriente, a gente encontra na Índia a origem da maior parte das artes marciais, inclusive aquelas que foram desenvolvidas posteriormente na China e no Japão, na Coreia e no Japão. Perfeito. Frater Laerte, por que é possível estabelecer uma relação entre as artes marciais, que para os menos avisados seriam apenas práticas bélicas, práticas de combate, sem nenhum estofo filosófico, mas por que é possível estabelecer uma relação entre as artes marciais e o caminho do místico? Essa é uma questão que, para mim, se torna óbvia, Quer dizer, uma resposta dela, para mim, praticante, tanto do misticismo quanto das artes marciais, a resposta é bastante óbvia. Inclusive, eu quero lembrar, perdão, Laerte, eu esqueci de falar na apresentação, o nosso Frater Laerte é membro da Ordem Rosa Cruz há mais de 30 anos, faz parte da hierarquia esotérica, então é uma pessoa bastante abalizada para fazer essa interface. Muito obrigado. O que acontece realmente é que a disciplina e a determinação necessárias para o praticante das artes marciais acaba exigindo dele uma atitude, uma postura perante a vida que se torna uma verdadeira filosofia. Nas artes marciais, a verdadeira filosofia é a prática, assim como no esoterismo, o esoterismo apenas intelectualizado nada significa se ele estiver destituído da prática. Então, nesse aspecto,
as artes marciais e o esoterismo se aproximam muito, o misticismo se aproximam muito. Há muitos praticantes de artes marciais que são profundamente místicos. A própria forma como são transmitidas as informações nas artes marciais, ela segue quase como se fossem iniciações, sistemas de graus, né? Em que a pessoa vai avançando através de novos conhecimentos. Ela vai tendo acesso à medida em que ela vai mostrando capacitação num grau anterior e vai mostrando que ela reúne condições éticas e morais de prosseguir no caminho. Ela vai recebendo novas informações e cada vez informações mais aprofundadas. Então o que eu vejo é uma relação direta entre o misticismo, o esoterismo e as artes marciais. E não precisa ir muito longe. Se a gente olhar, por exemplo, em algumas ordens militares, né, conhecidas, a gente pode ir desde a época no Ocidente das lendas relacionadas com o rei Arthur, até a ordem dos templários, né, ou dos hospitalários. Essa histórica, né, efetivamente, já, né? Não, nada lendário. Não é lendário, isso já é história, já são fatos, né? Que são ordens religiosas, ordens filosóficas, né? Iniciáticas, segundo revelações bem mais recentes, né? Constatou-se que havia um pensamento esotérico entre os templários. E quando a gente vai para o Oriente, a gente percebe, por exemplo, o famoso templo de Shaolin, onde os monges atingiam ou buscavam a elevação espiritual através da prática das artes marciais. A prática da arte marcial tornou-se ela própria o caminho para a elevação espiritual. Quando a gente vai para o Japão, por exemplo, a gente vai encontrar na classe dos samurais não exatamente uma ordem religiosa, alguma coisa semelhante, mas nós vamos encontrar códigos de conduta e de avanços sob o ponto de vista de técnicas, né, entre os samurais. Mas também vamos encontrar os monges guerreiros no Japão. Então a gente percebe muito claramente que, apesar do combate, né, estar inerente a esse desenvolvimento espiritual, nós não, em momento algum, podemos dizer que é apenas agressividade, porque a partir de um determinado momento, todo o objetivo do verdadeiro guerreiro, aquele que atingiu um estágio mais elevado, é a busca da paz. Aliás, o nome do estilo de karatê que eu sempre me dediquei e pratiquei, que é estilo Wado, significa exatamente isso. Caminho da harmonia, caminho da paz. Caminho da harmonia, caminho da paz. Exatamente, a busca da harmonia e da paz através da prática do karatê. Perfeito. Falando mais especificamente do universo dos samurais, Laerto, o que você pode nos dizer, né? Aí você já é um especialista do assunto, e dos paralelos, né? Porque existe todo um código de conduta, um código moral, um código mental, existem práticas de concentração com as práticas, as técnicas místicas, né? A classe dos samurais se constituiu no Japão, a partir do Japão medieval. Os samurais começaram a ser estabelecidos como classe guerreira no Japão a partir do século XII e foram até o final do século XIX, né, quando a classe samurai deixou oficialmente de existir como classe detentora de poder no Japão. E durante esse período, mas particularmente entre os séculos XVII e XVIII, final do século XVI, XVII e XVIII, nós encontramos a grande manifestação, a grande florada de samurais no Japão. O Japão, apesar de em séculos mais recentes, ainda era um país medieval, e os samurais eram uma classe guerreira e dominante, né? Os samurais causam muita curiosidade aos ocidentais, particularmente pela conduta ética em que eles revelavam o tempo todo, né? Quer dizer, eles se pautavam por normas de conduta
muito estabelecidas, muito bem estabelecidas, né? Apesar de que jamais, não era um código escrito, né? O único código escrito que se tem notícias foi escrito em 1710 e chamava-se Hagakure, e não chega a ser exatamente um código, mas é um conjunto de preceitos que deu origem àquilo que a gente chama de Bushido, que é o caminho do guerreiro, né? Bushido. E os samurais passavam boa parte de sua vida em treinamentos, dedicando-se lealmente. Eles eram profissionais do combate. Eles colocavam as suas espadas à disposição de uma casa no Japão medieval e lutavam por essa casa lealmente, a ponto de, se o chefe dessa casa viesse a ser morto em combate, eles viriam a praticar o suicídio ritualístico, conhecido no Japão como seppuku, que é a forma de resgatar a própria honra. Enfim, isso causa muita curiosidade entre ocidentais. Com relação ao Musashi, né, nós estávamos conversando até antes de começar o programa, parece que existe toda uma filosofia ali, até iniciática, né? Sem dúvida. Em torno daquela... Gostaria até que você falasse um pouquinho, né? Miyamoto Musashi é uma figura lendária, apesar de real. Ele foi um samurai extremamente famoso. Dizem que ele venceu pessoalmente mais de 50 combates singulares, ou seja, combates individuais, nas mais diversas situações. E foi uma pessoa com uma habilidade excepcional. Ele, quando muito jovem, já exercitou combates, e os combates, naquele período, eles tinham apenas 3 possibilidades. A possibilidade do empate, né, que é o Ayuchi, e o empate era quando os dois morriam, os dois lutadores, os dois contendores morriam. Havia a possibilidade da derrota e da vitória, só isso. Quer dizer, quando você entrava num combate, quando você era um samurai, entrava num combate, fosse para verificar a sua técnica, ou fosse um combate orientado ou cumprindo alguma determinação do senhor a quem o samurai servia, só tinha essas 3 possibilidades. Então, a cada momento, ele estava colocando a vida dele em risco e estava numa luta definitiva. E a gente pode imaginar o quanto isto exige de prática, de determinação, quanto exige de treinamento, para que a pessoa estivesse permanentemente pronta para o combate. Bom, Miyamoto Musashi empreendeu isso. Ele, muito jovem ainda, deixou os combates e se tornou um escritor, um orientador de novos samurais, de novos guerreiros. E ele contam as histórias que ele, durante um período, esteve internado justamente por um monge. Ele foi colocado numa sala onde ele se dedicou muito ao estudo, à filosofia, ao pensamento, ao estudo do taoísmo, do zen budismo. E ele, então, conseguiu refinar o espírito dele até se tornar, provavelmente, um dos mais famosos samurais do Japão medieval. E com relação ao livro que ele compôs? Ele fez um livro, ele escreveu, ele deixou como uma obra chamada O Livro dos 5 Anéis. O Livro dos 5 Anéis é um livro destinado a guerreiros, e particularmente espadachins, né? Mas é um livro de estratégia, de combate de uma forma geral. E um livro muito difícil de ser entendido, né? Quer dizer, é preciso que se tenha uma percepção muito grande, muito ampla de técnicas de combate, particularmente técnicas de espada, para compreender o que ele quer dizer com aquilo que ele escreve nesse livro. Eu confesso que tenho lido esse livro com bastante frequência, ou relido esse livro com bastante frequência, e ainda, a cada vez que leio, eu tento compreender um pouco mais, mas a percepção é limitada. Laerte, disse, né, Frater, que todo praticante de arte marcial, no fundo, ele visa superar a si, né? Superar a si mesmo. Diz que o seu maior combate é consigo. Nesse âmbito, eu gostaria de te perguntar, todo místico é um guerreiro e contra quem ou contra o que ele combate? Você conhece o termo jihad em árabe, né, no Islã?
O termo jihad significa combate, significa guerra santa. No Ocidente, esse termo é mal compreendido e muitas vezes deturpado. Entre os muçulmanos, jihad significa justamente a luta interior, aquela luta pela busca do eu interior, né? Aquilo que nós místicos, aquilo que nós cruzes preconizamos também. E é claro que o maior inimigo somos nós. Todos os líderes e todos os filósofos da arte da guerra, entre eles Sun Tzu, por exemplo, que é muito citado, né? Dizem que é fundamental que se conheça, em primeiro lugar, o inimigo, que se conheça a si próprio e que se conheça o inimigo. Bom, na verdade, o verdadeiro inimigo, o grande inimigo, está no nosso interior, né? O grande inimigo é aquele que não nos deixa pensar com clareza, é aquele que nos desequilibra emocionalmente, é aquele que nos faz com que nós imaginemos que estejamos defendendo valores, mas na verdade estamos defendendo preconceitos. Então, esse inimigo tem que ser combatido, né? E esse inimigo a gente combate com a disciplina, com a persistência, com a determinação, com o treinamento constante nas artes marciais. De fato, esse é o inimigo. O inimigo é este homem velho que existe dentro de cada um de nós, né, e que se apega a determinados conhecimentos que ele acredita que sejam verdadeiros e que muitas vezes se revelam após uma análise um pouco mais aprofundada, após um período de estudo mais acentuado, eles se revelam como uma mera ilusão, né? Então esse mundo ilusório é um mundo que deve sim ser compreendido e eventualmente combatido. Esse tipo de luta, ou a jihad a que você se referiu agora, seria o bom combate, que se referem os livros esotéricos às vezes, estabelecer o... Eu me faria uma pergunta, eu acho essa resposta difícil porque eu me faria uma pergunta, o que é o bom combate? Na verdade, todo combate é bom, porque acho que nós até já discutimos isso sob o ponto de vista filosófico. A vida é movimento. Se você cessar completamente o movimento, cessa a vida, cessa o progresso. Todo o progresso se dá por desequilíbrio e não por harmonia. Se você busca harmonia, você busca a paz absoluta, a paz profunda, e nesse estado de paz profunda você se integra à realidade suprema, né, a realidade maior. Bom, essa é uma visão mística. Quando você olha a vida nas suas atribulações, nos seus movimentos, todos eles, ou independente de quais forem, a gente percebe que cada momento é um combate. Então, todo combate pode ser bom ou não. Quem sabe até para levar justamente essa paz profunda, essa integração. Sem né? dúvida. Não se chega nela sem passar pelo combate. É um processo de aprendizado, o combate da própria existência, o combate da vida, né? Então, eu vejo sim todo combate, e depois falar com o guerreiro, falar com o lutador sobre combate, o lutador gosta de combater, né? Não necessariamente numa posição de vida ou morte, mas sempre ou necessariamente numa posição de estar praticando, de estar se testando, de estar se aprimorando, de estar buscando, junto com o seu oponente ou seu adversário, um aprimoramento cada vez maior. Então, nesse sentido, o combate chega a ser um prazer, né? Quer dizer, a luta chega a ser um prazer. A luta real, ela não é um prazer, né? Porque mas em algumas circunstâncias ela pode chegar a ser uma necessidade. Um dever. Ou um dever. Tem um trecho muito interessante naquele filme O Último Samurai, que eu acho que é um filme que retratou muito bem um período do Japão, né? Ainda que pegou uns últimos reflexos da era samurai. Sem dúvida. Em que o narrador fala, né, observando a vida daqueles samurais ali da aldeia do Katsumoto, né? Ele fala que eles levam à perfeição toda e qualquer atividade que eles se dedicam, seja o simples misturar da água, até volver a folha do livro, até se concentrar no combate pura e simplesmente. Isso tem um pouco a ver com o caminho místico, né? Isso tem muito a ver com aquela disciplina e determinação que eu havia falado logo no início, né? Mas eu acho que essa é uma característica
particularmente dos povos, verificada particularmente nos povos orientais, essa coisa da minúcia, da busca da perfeição, né? Nós, ocidentais, fazemos isso também, mas de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais descontraída. Eles levam a coisa assim com muita disciplina, muita formalidade, ou levavam, né? Ainda hoje eu acho que isso ainda está muito presente nas culturas orientais, e a gente percebe muito claramente alguns feitos mais recentes dessas culturas como uma manifestação desse comportamento típico do oriental. É uma coisa bonita de se ver, né? Quer dizer, a gente, no filme isso foi muito bem retratado. Você se referiu a um filme que sem dúvida vale a pena assistir. Quem não assistiu ainda, vale a pena assistir O Último Samurai, porque ele reflete essa coisa da mudança, né, espiritual que existe nas pessoas, e mostra como um ocidental valoroso, uma pessoa com valores, com coragem indiscutível, acaba canalizando essa coragem para um senso de justiça, um senso de lealdade, um senso de aprimoramento e aprofundamento do seu conhecimento, né? É um filme muito bonito. Que vale a pena ser visto. É um belo filme. Laerte, agora uma dúvida que com certeza é compartilhada de praticamente 100% de todos os nossos telespectadores, e você, na condição de mestre de karatê, mestre de arte marcial, um místico dedicado, pode nos responder. A relação da espada, tanto com o caminho místico como com as artes marciais. Por que esse símbolo é tão poderoso? Ele não só, a gente sabe, né, ele não só se dedica a uma atividade externa, mas você vai nos explicar, ele tem todo um simbolismo interno, né? Exatamente. Deixe-me dizer que a espada talvez seja um dos símbolos mais evidentes e mais importantes que existe dentro do caminho do misticismo e, obviamente, dentro do caminho das artes marciais. A espada é um símbolo tradicional de poder. Evidentemente, numa época em que não havia armas de fogo, etc., era um símbolo de poder. Quem detinha a espada tinha o poder. Mas não só o poder, também um símbolo de respeito, de autoridade. A gente pode ir desde a época do Rei Arthur, da lenda do Rei Arthur, né? E a gente ouve falar de espadas famosas, como a espada Excalibur, que na mão do homem justo ele não seria vencido, era uma espada com poderes mágicos, né? A gente, quando olha para muitos símbolos militares, vê a espada retratada como símbolo de autoridade, como símbolo de poder. A gente vê na imagem da justiça que ela está cega com uma balança e uma espada na mão. A espada significando o poder coercitivo, o poder da lei. Quando a gente vai para o Oriente, a gente vê a espada se manifestando de múltiplas formas. Desenhos famosos de espadas entre os muçulmanos, por exemplo, as famosas espadas de Damasco. Né? A cimitarra, né? A cimitarra, com um modelo de espada, né? E a gente vai vendo isso, a espada ser presente. Quando a gente chega no Oriente, particularmente no Japão, particularmente nos samurais, a gente encontra a espada com estes sinais, com este símbolo, mas a gente encontra a espada um pouquinho mais do que isso, porque a espada, mais do que uma ferramenta, a espada era a essência do próprio samurai. Sem a espada, o samurai não é samurai. E eu quero aproveitar, já que temos aí 5 minutos ainda, para pedir para que você nos trouxe, inclusive, a espada samurai, que é a famosa katana, tida por alguns historiadores como a mais poderosa espada, né, dada a sua feitura, a sua dobra. Você nos demonstrasse a katana e já explicasse por que ela é a alma do samurai. Isto é uma katana, uma espada. Então eu pediria para que a câmera aproximasse, né, para que nós pegássemos melhor os detalhes dela. Shinken, né? Shinken é chamada também... Só um pouquinho, Leto. Vamos pedir ali para ele aproximar para... Essa também é chamada espada verdadeira, né? Uhum. Porque ela é uma espada feita de aço, de altíssima qualidade, é um aço moderno, não é uma espada antiga, mas esse aço de alta qualidade, ela tem um fio realmente... espetacular. Muito forte, né? Então... nós temos
uma katana, uma espada. Você pode só segurar ela assim para ele dar um close ali Claro. para nós, né? Isso. E daí você pode Deixa-me passear isso. mostrar. Cada parte dessa espada tem uma nomenclatura em japonês, né? Tsuka é o cabo, tsuba é essa proteção para a mão. E a espada como um todo não é o caso da gente discorrer sobre isso agora. Agora, entre os samurais, a espada é considerada a alma do samurai. Então, quando se pedia, até tem uma passagem atribuída a Musashi Miyamoto, ou Miyamoto Musashi, em que ele pede para ser afiada a espada dele, e ele leva para um especialista, que haviam muitos no Japão naquela época, e ele diz que queria afiar a espada. Ele falou: como é que você quer que isso seja afiado? Aí Musashi diz: bom, de qualquer forma, desde que ela corte. Ele fala: não serve. A espada é a alma do samurai. Portanto, isto é afiar a sua alma. Né? Então, você precisa saber exatamente como é que você quer que isso seja afiado. Perfeito. E para encerrar o programa, Laerto, nós sabemos que você trouxe uma bibliografia. Claro que a bibliografia é bem mais extensa, mas gostaria que você até nos mostrasse. Nós temos aqui alguns livros que você trouxe rapidinho para aquela câmera, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. O Hagakure é o livro escrito por Yamamoto Tetsunoto, né, Tetsutono, que foi o primeiro a escrever um código. Shin Hagakure é um livro escrito pelo sensei Jorge Kishikawa, que é um adepto das artes marciais aqui no Brasil, um grande mestre. Existe, para quem quiser conhecer mais, o livro O Zen na Arte de Conduzir a Espada, um livro também muito, muito interessante. Quem quiser se aprofundar um pouco mais a respeito dos samurais, deve ler esse livro, o livro dos 5 Anéis, de Miyamoto Musashi, onde ele discorre sobre as técnicas das artes marciais. E há outros livros, um deles que fala Bushido, o Código Samurai, não é bem isso. Bushido é o caminho do guerreiro, o Código Samurai é o Hagakure, né? Aqui, Bushido, a alma do samurai, aqui eu discordo também, porque acho que a alma do samurai é a espada. E, finalmente, de José Yamashiro, o livro História dos Samurais. Esses são livros, quem quiser se aprofundar um pouco no conhecimento da filosofia, podem recorrer a eles. Sim, sem dúvida. Laerto, infelizmente nós temos um tempo exíguo, mas você está intimado, né, nem convidado, a voltar para até fazermos uma série sobre esse assunto, claro. Porque só sobre a espada, imagino, já dá um programa inteiro. Eu acredito que sim. Deixe rapidinho o seu telefone para quem quiser convidá-lo para palestras e esclarecimentos adicionais. Meu telefone pessoal, eu vou deixar meu celular, é 9185-4801. Vou repetir. Código DDD 41 9185-4801. Perfeito, Laerto. E a todos os nossos amigos, obrigado por nos terem acompanhado até aqui e até o nosso próximo encontro.